Boa noite, pessoal. Mais uma live aqui do Yoga Studio Sudarshana. Sejam muito bem-vindos. E aí, muita emoção por aí? Final de ano, né? Tá chegando, final do ano, e a gente vai sentindo todo um estresse acontecendo à nossa volta, as emoções afloradas. Me diga aí se essa semana que passou despertou muitas emoções em você. Se você ficou alegre, triste, nervoso. Eu ouvi umas histórias aí de um pessoal que surtou bastante essa semana. E nada mais conveniente do que a gente falar sobre as emoções junto aqui com a Luciana Kimi, entender como que o Ayurveda fala sobre as nossas emoções, né? Então, lembrando, a gente é aqui de Santo André, nossa escola é uma escola que faz o estudo das tradições védicas, então nos dedicamos ao estudo do yoga, ao estudo do Ayurveda, ao estudo do Vedanta. E convidamos todos vocês a virem participar dos nossos cursos, eventos, das nossas aulas, etc e tal, tá bom? Enquanto Luciana vem... Ó, a Luciana já mandou um aceno aqui, ela já tá esperando. Peraí, deixa eu... Cadê Lulu? É por aqui? Não, já foi. Oi, Olha ela! Tudo bem, meu amor? tudo bom você? Tudo jóia. Que confusão aqui, ó. Muitas emoções, Lu, muitas emoções. Então que bom que deu tudo certo, né? Deu, a gente chamou Uber cancelou, aí a gente não Nossa, conseguia chegar aqui. nossa, Infelizmente começamos um pouquinho atrasado, mas vamos lembrar que é a primeira vez no ano que a gente atrasa, hein? sim. Estamos no lucro, né? Tudo bem com você, gata Tu- garota? tudo bom e você? Tudo jóia. Gata, vou passar aqui os recadinhos do estúdio. Tá. Enquanto isso, você vai convidando aí o pessoal, já agradecendo todo mundo que já entrou aqui junto com a gente, né, no ato. Olha lá, a Mara já está aqui, a Aline já está aqui. Então, pessoal, a gente já está chegando aqui na reta final. Daqui a pouco, 2026 está chegando por aí. E a gente tem ainda, deixa eu ver o que, que a gente tem, dia 28, 29, 30, a gente tem iniciação em cria com o professor Osnico Ginota aqui no nosso estúdio. Se você já é criabã, sabe que você pode vir participar para até ajudar aqui no conjunto da obra de ensinar para os novos iniciados a prática da cria. E para quem já é iniciado também, a gente tem a revisão que acontece no domingo às 9 horas, de forma online. E então não esquece de entrar em contato com a gente para se inscrever, tá? Para poder participar. Depois a gente vai ter dia 6 o intensivo de yoga com o professor Osnir, onde ele vai falar sobre mantra. A gente conhece muito pouco sobre mantra. A Sim, gente canta mantra por aí, faz roda de mantra, mas a gente não sabe nada de mantra. Senão não estava fazendo roda, né? sim. E aí depois a gente tem a confraternização. Não, a gente tem a super live, que vai acontecer dia 12. Marca aí, dia 12. Luciana Kimi, Osnico Ginota, eu. Vamos ver se a gente consegue chamar o Guilherme, bobeou até o Henrique dar uma entrada para falar um oi para a galera, para se despedir desse ano que foi rápido, mas foi um ano lindo, foi um ano cheio de trabalho bacana aqui. A gente teve a introdução do Ayurveda com a Lu, a gente teve culinária com a Lu, foi um ano muito bacana, né, Lu? Foi gostoso, adorei. E dia 15 a gente vai fazer 15, 14. Dia 14 a gente vai ter a nossa festa de confraternização, encerrando o ano e agradecendo muito por esse ano que aconteceu muita coisa boa aqui com a gente. E aí, muitas emoções, Lu, muitas emoções. Né, Lu? E aí, Sim. Lu, o que o Ayurveda pode nos falar sobre as nossas emoções? Como que essa história entra, né? Como que as emoções são vistas através do Ayurveda? Conta para nós.
Então, é um ponto polêmico, né? Porque é um, a gente aprende dentro da nossa educação, né? E, e como, que nós somos seres emocionais, né? Se a gente olhar pela perspectiva até dos elementos, a gente estamos falando basicamente do elemento água. O nosso corpo ele tem uma composição de água, né? A questão aqui, que eu acho que quando eu falo do ponto polêmico, é como que a gente lida com isso, né? As emoções, elas estão conectadas com a nossa memória, né? Então, como a gente registra, né, um fato, e na verdade aquele fato, quando a gente registra esse fato, a gente registra com uma emoção. E quando a gente faz um tratamento, quando a gente faz uma reorganização, né? Ou até quando as pessoas passam por um processo de organização alimentar e elas começam a digerir melhor, elas vão perceber que elas digerem melhor as emoções, né? Então, e aí é o ponto, né, que acho que é concomitante com o yoga, né? Então, eu tive um professor que ele falava assim, né, que o Ayurveda termina onde o yoga começa. Eu acho que esse é um ponto que a gente pode trazer ali como. Não estou dizendo que é a conexão principal, ou a conexão que Essencial, né? mas é um lugar que a gente pode ver esse processo acontecendo. Porque quando eu digiro, eu faço uma digestão melhor e eu digiro essa emoção, eu não levo para o dia seguinte, né? Essa mesma perspectiva daquilo que eu tô enxergando, porque tudo também é um ponto de vista. O fato que acontece, né? Hoje de tarde nós estávamos, né, eu estava na aula do Osíris, a gente estava estudando um trecho do Bhagavad Gita e a gente estava falando exatamente sobre esse ponto, né? Então, um fato, quando ele acontece, o mesmo fato, né? Se eu passar por esse fato e você passar, nós vamos ter experiências ou conexões diferentes com aquele fato. Aquele fato, ele pode ser positivo para mim e para você, de repente, não. O que vai fazer disso, né, positivo ou não, depende de uma série de fatores, né? É, e, e memória, experiência e como eu lido com a vida, né? E esse eu acho que é o processo quando a gente fala da digestão, né? Porque por que que a gente fala que um yogi ele não tem um passado, né? A gente fala assim, para ele vive só no presente, né? E nem no futuro também, ele não tá com a mente lá na frente nem a mente lá atrás. E a gente tá porque toda vez que eu olho para alguma coisa, eu não percebo isso, a gente não tem essa percepção exata. Acho que o yoga é exatamente para a gente abrir essa percepção sobre espaço-tempo. Mas toda vez que eu olho para uma coisa, eu vou olhar para aquela coisa com um olhar de uma memória, né? Então, se eu olho para uma flor, eu não estou olhando para a flor, eu estou olhando para aquela Pra memória que eu tenho, memória. Aquela relação né? que eu tenho com o objeto, inclusive, né? É, Ou com aquela situação, é verdade. e quando eu faço isso, vem uma emoção. Então, se eu olho uma rosa, a gente tem isso, a gente se emociona no sentido, pode ser bom, ou tem gente que vai ter talvez uma emoção não boa, né? Porque se você teve uma primeira experiência com uma rosa e a rosa furou seu dedo, talvez você tenha uma outra memória. A gente tem isso Mas, com cheiro, né? com Tem, cheiro, tem cheiros de incenso, por exemplo, né? Ou algum perfume que nos lembra, né, determinada uhum, pessoa, determinada situação, e já vai desencadear toda uma reação, né? uhum. A partir disso. A partir daí, então, se a gente prestar bem atenção nas coisas, a maior parte das vezes a gente não está no estado presente, né, mental. Nós estamos sempre com uma memória, e essa memória é carregada de uma quantidade de emoções, e é isso que causa sofrimento no ser humano, porque na verdade, como você não está se relacionando, eu estou aqui conversando com você. Se eu não estou no estado de presença, tudo que você conversa comigo vai me remeter a uma memória e a gente fica esse processo, a gente perceber mesmo na live, a gente está lembrando, estou falando com você, você está lembrando de alguma coisa, e nesse exato momento que você está lembrando, você não está mais me ouvindo. É, o professor sempre falava assim: não existe diálogo, só monólogo, Exato, né? exato. Porque eu tô falando e o outro aí do outro lado tá dentro da cabeça dele,
construindo histórias, lembrando de É, situações e assim vai mesmo. sim. Então, a gente está o tempo todo nesse processo, né? Então, o que que às vezes as pessoas elas percebem, né, com o processo do Ayurveda, elas falam assim para mim, nossa, eu tô me sentindo diferente, diferente no sentido, eu tô mais introspectiva. O que que é o sinal introspectivo? Eu estou trazendo meus sentidos para dentro, né? Quando meus sentidos estão totalmente para fora, eu não tenho como estar no estado de presença, porque os meus sentidos eles estão buscando conexões, informações e relações externas. E ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, a gente está fazendo conexões com a nossa memória, né? Então, quando eu venho para um processo de introspecção, né, eu recolho, né? As pessoas falam assim, nossa, eu quero ficar mais em silêncio, né? Eu tenho uma necessidade de ficar mais em silêncio. A necessidade de ficar em silêncio é essa digestão, né? Eu estou trazendo, tirando a atenção do externo e trazendo para um lugar interno, né? E quando eu faço isso, eu consigo digerir melhor essas emoções. Isso quer dizer o quê? Se eu durmo, por exemplo, se eu durmo profundamente, eu vou ter condições de digerir essas emoções e não levar isso para o dia seguinte. Ou para o Quando eu não, sonho, né? então, aí eu posso fazer uma descarga no sonho. Tem Uma gente que fala assim, descarga no sonho. o sonho, ele é uma descarga dessa emoção não digerida. É como se eu estivesse fazendo um cocô, xixi, né? A gente faz cocô, xixi para coisas que a gente come e para as coisas que a gente. Porque essa relação de ahara é tudo que eu tenho contato, né? E no âmbito mais sutil, que está relacionado aos meus pensamentos, emoções, sentimentos, enfim. Eu preciso digerir isso durante o momento que aquilo está acontecendo. A maior parte de nós não sabe como fazer isso. A gente fica rancoroso, frustrado, né? E Nem aí a gente digeriu direito uma coisa, já vem outra em cima. isso vai causando uma indigestão emocional, né? E aí a gente vai pro sono para poder digerir essa parte mais sutil. Quando a gente digere 100%, não, às vezes a gente tem aquela sensação que nem sonho teve, né? É. Você dorme profundamente, no dia seguinte você acorda renovado. E às vezes, aí quando você acontece isso, às vezes você olha para aquilo que passou no dia seguinte, passou no dia anterior, e aquilo não tem aquele peso, né? Não tem aquela, aquela, aquela carga, né, emocional que no dia anterior tava. Por quê? Porque parte daquilo, ou totalmente você digeriu, né? E quando isso não acontece, no dia seguinte, quando você vai se relacionar com a mesma pessoa ou com outra que tem um padrão similar, o que você vai fazer é ativar essa memória. E aí você se relaciona com aquela pessoa no passado. Cheio de defesas, né? Ou até projeções indevidas, porque não necessariamente você está projetando para a pessoa certa, né? É, Porque está na tua é, memória. Eu falo uhum, muito sobre essa coisa da relação com a autoridade. Por sim, exemplo, a autoridade feminina masculina, que aí nos refere ao pai e mãe. A uhum, gente, quando vai lidar com alguma autoridade, seja feminina ou masculina, se você não digeriu, né, toda essa história da sua própria história, né, que é a sim. sua família, você acaba transferindo para pessoas que nem têm a ver com aquilo, né? E isso, assim, se a gente prestar atenção, né, é a causa raiz da maior parte do nosso sofrimento. A gente não está no estado presente, a gente está se relacionando com diversas pessoas em relação a várias memórias que a gente tem. E pode ser que sejam memórias dessa mesma pessoa, pode ser que não, exatamente com essa projeção que você está falando. Né, isso tem um caminho extenso dentro da psicologia, não é na minha área, né? A minha área, assim, dessa psicologia ocidental, eu a gente navega olhando isso no aspecto de tratamento ayurvédico, né? E esse aspecto de Manas Roga, né, quando a gente fala dentro de um espectro que é considerado, que a gente considera normal, né, a gente vai tratar as emoções, tal, num processo de digestão, né? Mas quando entra no Manas Roga, que são as doenças mentais, né? Então, e as doenças mentais, elas nada mais são que é quando você
né, sai desse espectro que a gente considera normal, né? Então, ou para cima ou para baixo. A gente vai, ou com excesso, ou com falta de, né? Ou uma desnutrição, ou um excesso de determinados movimentos, rajas e tamas, da mente, dependendo aonde que isso tá. Porque, no fundo, assim, quando a gente fala em mente, a gente não tá falando só do cérebro, né? A gente tá falando, o cérebro, ele é o nosso, eu falo, o agente controlador, né? Mas a mente, dentro dessa perspectiva, ela tá no corpo inteiro. Então, o Dr. Lard, ele fala isso, né? Ele, é, que muitas vezes a gente usa, né? Uma das formas, né, que a gente faz para poder se sentir melhor é fazer pensamentos positivos, é fazer uma ação, né? A gente vai fazer uma boa ação, né? E você se sente melhor. Mas se você não trata, né, a causa raiz, né, isso se torna, ele usa um termo que a gente usa dentro do Ayurveda, né, como se fosse um chamana, é um pacificador, né? Então você se sente um pouco melhor, mas você, na verdade, aquele processo está lá, né, dentro de você. Resolveu a questão, né? Você não olhou Não mais resolveu. profundamente para. Então, ô, Lu, só para me ocorreu agora, assim. Então, por exemplo, a forma como a gente se alimenta, ou o nosso Janacharya, né? Uhum. Janacharya que fala. Dinacharya. Uhum. Dinacharya, Dinacharya. É, isso altera o nosso emocional também, Até. né? Porque Uhum. assim, toda vez quando a gente fala de Ayurveda, todo mundo só pensa na alimentação, que é realmente, né, a Uhum. alimentação, mas aí a gente sempre está fazendo uma relação ao corpo físico, né? Saúde do Uhum. corpo, saúde das vísceras, saúde. E Uhum. eu queria que você falasse um pouco, quer dizer, se puder colocar um pouco mais essa questão, né? Porque às vezes a gente não presta atenção realmente que o consumo de determinadas coisas pode Sim. alterar o seu estado. Então, tudo nesse planeta, ele está composto, né? A gente vai falar de novo pela visão ayurvédica, pelos 5 elementos. Se você falar, né, na medicina chinesa, eles vão usar também os elementos e, de repente, vão ter outros nomes. Então, a gente está falando de, basicamente, né, dentro dessa perspectiva de 5 elementos. O elemento éter, ar, fogo, água e terra. Então, tudo vai ser interpretado A na partir composição a partir dos elementos. dessa perspectiva, desse ponto de vista. Se tudo está formado de 5 elementos, né, então cada um tem uma função. Então, o espaço, ele é realmente para criar espaço, né? Então, onde tudo acontece, ele precisa de um espaço, né? Então, para eu falar, eu preciso de espaço, né? Para eu me movimentar, eu preciso de espaço. Não vai acontecer nada se não tiver espaço. Certo. O ar é o próprio, é o movimento, né? Então, o ar, ele se movimenta porque primeiro tem espaço. E aí a gente tem uma direção, né? No nosso corpo, esse movimento ele vai ter direções e por isso que a gente consegue falar, andar, né, pensar, né, olhar, né, pegar, tudo isso está relacionado ao elemento ar. Aí a gente tem o elemento fogo, né? Que o elemento fogo ele é essa fricção, né? Então quando eu olho para alguma coisa e digiro, né, e raciocínio, isso vem de um elemento fogo. A minha capacidade de interpretar, ela vem do elemento fogo. A minha inteligência, né, a inteligência celular, a inteligência de eu conseguir resolver as coisas, não só de maneira é, prática, né, sutil, até aquela que eu não consigo perceber, que é a inteligência minha corporal, da qual eu não tenho esse controle mental, né, que eu falo, vou fazer, eu não estou pensando, vou mexer o meu músculo do estômago, né, ele está acontecendo. Essa inteligência, né, ela vem do elemento fogo, essa inteligência celular, né? Aí eu tenho o elemento água, que ele, né, tá no corpo inteiro, né? Tudo que envolve lubrificação, tudo que envolve, né, a memória, a minha memória, né? Ela se instala, né, no elemento água, né? A minha capacidade de entender o outro, a minha capacidade de perceber o outro, né? As próprias emoções, né? Quando a gente fala de sentimento, ela passa Isso. pelo elemento água. E o elemento terra é a materialização. O elemento terra ele tem todos os outros elementos. Então, o elemento água tem todos os outros antecessores,
né? O elemento fogo tem os outros antecessores. Então, assim, E assim vai. o éter é o vazio, o terra é o todo, né? E terra seria a materialização dessa construção toda que você falou, né? Exatamente. Então, assim, nós temos todos os elementos e a gente vai fazendo essa composição no corpo. Mas por que que eu estou falando dos elementos primeiro? Porque quando a gente fala de alimento, né, o alimento ele também está composto pelos 5 elementos, né? A água que eu bebo, né, a fruta que eu como, o arroz, o feijão, né? E aí, dependendo do sentimento, né? Então, se eu tenho com o elemento fogo muito alto, e esse Alto. elemento fogo, ele produz, né, uma certa irritação, né? Então, imagina o seguinte, que aí a gente fala de física, né? Ou vamos dar um exemplo não só de física, mas vamos dar um exemplo, né, que eu sempre trago isso para ficar mais fácil. A gente tem uma mata seca, né? Uma Hum, floresta seca. Ela só pega fogo porque ela está seca. E ela tá seca porque tá com excesso de alimento né, de espaço, porque você tem o tronco, né, ele tá quebradiço, tá cheio de espaço, e aham. aquela madeira tá seca. E aí, se existe uma fricção ali, qualquer coisa, isso aqui pega fogo, certo? Explode. É, então, o que que acontece no nosso corpo? Se a gente tá nesse estado de secura, né, qualquer, né, fricção excessiva pode desencadear na gente essa irritação, Conheço isso, conheço. né? Conheço É, isso. né? Então, quando eu me alimento, né, quando eu coloco na minha boca um alimento que é ao contrário a esses 3 elementos, então que pode ser alimentos que contenham mais água e que contenham mais elemento terra. Então, se você for ver na prática, como que você apaga o fogo? Ou eu jogo água ou eu jogo terra. Temos essas duas formas. Se eu banar o fogo, O fogo, ele vai se alastrar. se alastrar. Mas Aham. eu posso simplesmente jogar um balde de terra. Se for, dependendo de onde, do que for, eu posso jogar um balde. Não é assim que a gente paga uma fogueira? Nem sempre se Sim. joga água, você joga terra, né? É uma forma de você conter aquele fogo. Você umidificar aquela floresta, né? Se eu quero nutrir melhor esse terreno, eu vou trocar aquela terra, né, com o solo, eu vou umidificar aquele solo, né, eu vou trazer mais nutrientes, quer dizer, aí aquela árvore ela vai se recuperando, porque ela vai sugando, ela vai absorvendo aqueles nutrientes. Então, se uma próxima vez houver uma fricção, não tem uma capacidade, porque eu tenho mais untuosidade, né, eu tenho mais elemento água ali que vai impedir que aquele fogo se alastre. Isso é o nosso corpo. O nosso corpo ele funciona como se fosse uma floresta, né? É um campo, né? É, Tudo se liga, né? Tudo está interligado, né? né? Dentro do Uhum, nosso corpo. É interessante isso, né? Porque a gente tem mil formas de diminuir determinados sentimentos, emoções aí, sim, né? Então, assim, é interessante você perceber assim, porque às vezes a gente tá num estado irritadiço e a gente vai e busca coisas que a gente vai se alimentar e que fica mais irritado ainda. é, Às vezes eu tô num estado triste, meio depressivo, meio autoestima lá embaixo, e parece que a gente vai buscar se alimentar para enfatizar esse tipo de emoção, né? Que sim. fica rodeando a gente, fica o tempo todo rodeando. Então, assim, isso que você está falando para a gente é uma grande ferramenta para tentar. Só Sim. que precisa conhecer, né? Esses, assim, você precisa É, ensinar mais para gente. Ensina mais para gente. então, de forma prática, né? Às vezes as pessoas, quando elas estão irritadas, elas precisam perceber, assim, você está se hidratando de forma. É literal, assim. Tem uma hidratação adequada? Né? Se não é uma hidratação adequada, a gente tá. Existem algumas ervas que a gente encontra, né, de uso comum. Hortelã, coentro, né? A própria fruta, né? Agora na primavera, né, a gente vai fazer uso, né, maçã, pera, né? Acho que a goiaba ainda é época, tem as amoras, jabuticaba. São todas frutas que vão trazer, assim, elas têm um doce, mas ao mesmo tempo elas têm uma certa astringência também. Por quê? A primavera
isso é um ponto, vamos falar de emoção. A primavera, ela tem uma densidade, né, e um peso Hum, que dentro dessa característica dos elementos está mais ligado ao elemento água e terra, né? Então, uma certa umidade, a gente está percebendo, uma certa umidade, chove mais, né? A temperatura ela fica variando, tem uma certa instabilidade de temperatura, né? Lógico que, dependendo dos movimentos climáticos, a gente vai ter um pouco mais de calor, um pouco mais de frio, mas é uma estação de transição. Então, depende do local onde você está no globo, você vai sentir, né, as variações de temperatura de forma uhum. diferente, mas é uma transição. E ela tem uma característica de peso. E essa característica de peso, se eu na primavera eu continuo comendo coisas que têm essa mesma característica, que tem mais peso, que tem mais elemento terra que eu digo que são as raízes, ou excesso de carne, ou excesso de coisas que vão trazer Que esse é a peso, que eu me sinto alimentação que a gente vem carregando do inverno, do né? inverno, Que a exato. gente vem ainda nessa toada. Lá vem Aham. ela falar das coisas que a gente come, gente. Não Então, aguento. se eu continuo, né, dentro, né, fazendo, né, o mesmo tipo de alimentação sem uma atenção, né, eu vou me sentir, sim, não só mais cansado, mais pesado, né? Eu vou desenvolver uma série de doenças, principalmente as congestões, né? E eu vou ter essa coisa da sensação de tristeza, inclusive. Eu posso, sim, ter mais sensações de tristeza, mais uma sensação sim, parece que eu tenho uma depressão. E se eu tenho já isso, pode ser que isso se intensifique, se eu não mudar a alimentação, né? Então eu preciso mudar comer mais alimentos que estão mais propícios para a primavera. Então são os crucíferos, as verduras verdes amargas, né? Então os crucíferos são os brócolis, né? Couve, né? Tudo que tem uma certa crocância e eu vou comer isso cozido, não cru, para que isso remova o excesso de água que está, né, presente no meu corpo, porque o próprio ambiente ele está mais úmido. E quando eu como, então, quando eu como algo que a natureza está me oferecendo, eu tendo a equilibrar o meu mundo interno com o mundo externo. Né? E nesse estado de equilíbrio, né, a minha mente se estabiliza. Né? A mente ela fica instável se o meu corpo é instável. Né? Se o meu corpo está adoecido, ela não encontra espaço. Ela precisa ter um corpo firme, forte, né? Um corpo capaz de digerir para ela, né? É interessante que, assim, eu de verdade, antes de conhecer tudo isso, eu nem imaginava que havia tanta relação, assim, sabe? Uhum. Né? E, assim, hoje em dia, que a gente está vivendo, né, um quadro real de uma epidemia de doença, né, de processos mentais, né? É uma pena porque, assim, a falta de conhecimento sobre o Ayurveda acaba fazendo muitas pessoas já partirem para uma coisa mais radical, que é tomar remédios para controlar esse. É o que o nosso sistema conhece, né? Então, É, assim, quando a gente. Eu acho que a diferença do brasileiro, talvez, com. Vou falar de onde eu morei, né? Então, da região onde eu morei, que foi na região central americana, dos Estados Unidos, eu acho que o brasileiro, ele tem uma conexão muito grande com a natureza. Então, a gente tem muitas pessoas que já partem do princípio assim, eu quero uma coisa mais natural. Eu quero uma coisa que faz, quando ela escuta o Ayurveda, ela fala, nossa, isso faz muito sentido. Porque a gente já tem uma conexão com a terra um pouco diferente, talvez. é, não estou falando que as outras pessoas não têm, os outros povos não têm, mas eu acho que a nossa conexão com os povos originários, de alguma forma a gente carrega isso com uma intensidade maior, né? e a gente vive, né, num país onde, né, é dito que tudo se dá o tempo todo, né? É. Muito, muito próspero em termos disso, né? Uhum. Eu tenho uma pergunta aqui da Gabriela, mas termina ali, Não, termina seu raciocínio. não, pode falar. Primeiro, agradecer a Gabriela. Gabriela, brechó. Gostei. Uhum. Gostei, eu quero ir no seu brechó. Não sei se é sobrenome, mas
Quais desequilíbrios são relacionados à ansiedade, Lu? Então, a ansiedade, quando a gente fala de desequilíbrio no corpo, né, a gente vai, pode estar associado, né, a uma secura, um excesso de secura no corpo. Você pode ter episódios de insônia, né? Então, a própria questão da palpitação, às vezes a gente pode ter uma sensação de peso, né, nessa região do peito, é, excesso de pensamento, né? A gente não conseguir focar, não conseguir raciocinar de forma a mente dispersa, né? A gente não consegue fazer as coisas, né, iniciar e terminar, né, uma determinada atividade, né? O medo muito grande do futuro, medo, né, um excesso de medo que não é ou seria o natural, né, da gente. Medo todo mundo tem que ter, né, um pouco. Porque um pouco que eu digo, o que seria o considerado para a gente poder se proteger. Mas quando aquilo impede da gente fazer alguma coisa, né, pode sim estar relacionado à ansiedade. Mas ayurvedicamente falando, eu falei aqui de sintomas, né? Mas a ansiedade ela tá muito ligada a um excesso de vata dosha, né? Vata dosha, ar e éter, então excesso de ar e éter no corpo, então uma secura. E às vezes essa secura, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô tomando água, tomo água, tomo água, mas não quer dizer que isso vai resolver com beber muita água, né? Mas sim, o quanto que você está absorvendo essa água, porque tem muita gente que bebe um monte de água e ela não absorve a água, Por né? que isso, Lu? Porque pode ter três motivos, né? Na verdade, a gente pode falar de um desequilíbrio de vata, um desequilíbrio de pita, um de kapha. Mas Ah, um comum, que é comum de a gente encontrar, é pela própria secura mesmo, né? Então, os seus canais de absorção, você não... É como se a terra estivesse seca, né? ela não Então, absorve, não né? absorve. Uma terra seca, você joga água, a água escorre, né? Então, a gente precisa mudar o ambiente do seu canal de absorção. A outra você tá com esse inflamado, né? Essa região inflamada, onde você faz essa absorção, então é uma inflamação interna muito grande, que também isso é bem comum a gente ver. É o distúrbio de Pitta, né? Que Um distúrbio seria? de pita, Tá. exato. E nesse distúrbio de pita, quando você pega uma veia inchada também, o negócio bate ali porque tá tudo inchado, né? E acho que esse é o distúrbio de todos os distúrbios, esse é o que a gente tem mais que tomar cuidado, né? Porque a gente precisa baixar bem a inflamação para poder fazer alguma coisa. Então, tem vários riscos que envolvem uma inflamação de pita quando a gente não consegue absorver, né, o nutriente. E o último, né, que pode ter AMA, né, que a gente está falando de associação de capa doxa, mas assim, um AMA por uma baixa digestão mesmo, uma digestão perturbada, que você não consegue digerir aquele alimento e aquele alimento não digerido, ele vira uma gosma, né? E ele, os seus canais, né? Vamos falar de absorção no colo, né? Você tem como se fossem cabelinhos, assim, né? Nesses locais, né? No intestino delgado, se essa gosma, ela vem e emplastra, né? Então, Fica onde uma você capa faria plástica em cima, né? uma capa de gosma, como se fosse um muco, um guspe. Ver um guspe cheio de muco, né? Aquilo cola, né? Ali, onde você faria a absorção, ele faz isso. Fica assim, você não consegue pegar, na Não verdade. consegue. Fica Exato. impermeável, fica Impermeável, impermeável. exato. E Isso. aí você tem o distúrbio, né, do intestino impermeável, né? Tem um nome, inclusive, né? Que tem a ver com excesso de ama, né? Então isso, na perspectiva ayurvédica, a gente vai primeiro tratar isso, ou vai remover a inflamação, ou você vai remover esse ama, ou você vai hidratar aquele corpo, não de jogar muita água, mas fazer com que ela absorva, mudar aquele ambiente para que ela consiga absorver aquela água. E aí ela vai conseguir se hidratar e começar a sair desse estado, né, que a gente fala de ansiedade, né? Fora isso, obviamente, os alimentos. Se a gente está falando de ar e éter, que gera ansiedade, a gente vai ter que se nutrir com alimentos que têm bastante água e terra, que é o contrário, né? E talvez a gente tenha que usar um Tem água e pouquinho, terra.
Por Água e terra. exemplo. Aí sim a gente vai falar das raízes. Aí sim a gente vai falar, né, de frutas, né, alguns tipos de fruta. Assim, ou a gente vai falar de algumas vitaminas à base de tâmara, né, que são alimentos que vão trazer uma certa nutrição, porque também a gente tem que ver que tipo de. Quando a pessoa está assim, pode estar faltando um tipo de nutrição, pode sim estar faltando sais minerais, né? Então, são todos os aspectos que têm a ver com a absorção dela, a baixa absorção dela, né? Porque a gente está falando que da água, mas quando ela também não está absorvendo, ela não está absorvendo sais minerais, né? E quando a gente está falando de um aspecto, aí vamos falar do cérebro, Ah, o cérebro a gente está falando que é 90% água, a gente está falando dos neurônios, que são conexões elétricas, e a gente precisa de sais. Porque como que uma conexão elétrica acontece num ambiente tem que ter água e sal, né? Sabe aquela experiência da batata? A gente acende a luz da batata, né? Já fez essa experiência na escola? Alguém já eu fez? já vi isso, eu já vi Tá. isso, eu Viu em não fiz. filme, né? Você consegue acender uma lâmpada, se você espetar, né, um polo positivo e negativo, você acende uma lâmpada, né, usando a batata. Por quê? Porque ela tem água e Água sais sai. minerais. Mas, E é onde você faz a condução elétrica. O nosso cérebro não é diferente. Então, se falta sais minerais, falta, né, a nossa capacidade de fazer novas conexões neurais diminui. Aí a pessoa começa a perceber o quê? Tá faltando memória, não tem foco, né, tá dispersa, né? ansiedade. Aí pode gerar ansiedade também, Ansiedade. né? Então assim, a base da ansiedade é a gente olhar para um futuro, né? A gente ficar muito preocupado com o futuro, né? E não olhar para o estado presente, mas isso é um estado mental, né? O que provoca isso? Uma das causas pode ser uma falta de sais minerais, uma falta de hidratação adequada e uma alimentação que seja condizente para trazer uma estrutura para aquele corpo, para que essa mente consiga se assentar, Essa né? mente consiga se aterrar, vamos dizer assim, Exato, né? é o termo correto, de É, aterrar. Por isso que a gente vai usar alimentos que têm esse elemento terra, né? Para poder trazer essa consistência para, né, um ambiente para que essa mente se sinta confortável, né? Ela se sinta segura, né? Vamos dizer assim. Então isso é comum, a gente vai mudando a alimentação da pessoa, essa ansiedade vai diminuindo, ela vai se sentindo, né, melhor, né? E aí tem todo um processo que aí entra, né, quando a gente fala de yoga e Ayurveda junto, né, que é um processo de amadurecimento, porque parte daí, às vezes, a gente nunca ter passado por um processo de prestar atenção nessas coisas, né? E isso envolve você olhar para si mesmo, né? E tomar as rédeas, né? Da sua vida, né? Tomar a responsabilidade sobre as suas ações, né? E isso envolve uma maturidade. Isso é um processo, é né? o O Ayurveda vai te processo. dar o É. caminho para que isso aconteça, né? É o que você sempre fala, quer dizer, que é, né? Todo né? Um vai empurrando o outro, um vai ajudando o outro nesse processo, né? Uhum, O yoga no sentido de ser uma ferramenta para nos mostrar como a autoobservação, né? Porque a gente uhum, precisa desacelerar para conseguir se autoobservar, a gente precisa ter coragem de romper com os nossos padrões, uhum, né? Porque romper com os nossos padrões também significa abandonar algumas coisas. uhum. E, como você falou, é um longo processo, né? É um longo processo. A Thai Yoga, Marcelo Reis, Oi, Marcela, não, é um amigo. é Faz seu tempo que eu não amigo? vejo ele. Adoramos amigos aqui na live, hein? E a gente gosta de amigo assim, que dá Não, palpite, que é, conversa com a gente. Ó, faz ele tempo que eu não vejo escreveu aqui. É ele ou ela? Thaís? ele. É Não, não, ele? tá aí, É yoga, Thai Marcelo. Yoga, Thai Yoga, olha. Eu tô muito emocionada hoje, por isso que eu tô assim, sabe? Após a conscientização do desequilíbrio mental, o passo seguinte seria uma dieta anti-ama, ou vai depender dos estados de desequilíbrio dos doshas? Então, a questão da anti-ama, né, isso a gente tem que tomar, né, um pouco de cuidado, assim, porque anti-ama precisa ter ama, né, pra gente fazer uma dieta anti-ama. Então, quem está fazendo o diagnóstico
precisa entender se existe ama. Você pode sim fazer uma dieta para remover ama, e aí na sequência você tem que fazer uma nutrição, né? Então entender qual que é a estratégia que você está utilizando. Então, e sim, junto com isso, né, qual o dosha que tem desequilíbrio. Se, né, o Marcelo, eu acho que ele tem experiência, né, ele tem estudo em Thai, tem um pouco, tem de yoga e de Ayurveda, né? Então, acho que ele tem condições de fazer um bom diagnóstico. Então, assim, um diagnóstico olhando se tem ama e junto com isso, qual é o dosha em desequilíbrio. Por quê? Né? Se você vai remover ama, né, e ao mesmo tempo a gente tem que olhar se a gente vai equilibrar, qual que é o dosha que existe ali para você trazer o equilíbrio. Então, no caso, se a pessoa tem ama, né, e a gente está falando de ansiedade, então ao mesmo tempo, né, eu tenho que ter um critério de tempo, né, Uhum. que eu vou propor para essa pessoa, para remover esse ama, né, e aí, na sequência, ou junto, eu vou nutrir essa pessoa. Porque depende também a dieta anti-ama, ela é uma dieta que é bem Isso eu ia leve, te né? perguntar para você falar um pouquinho mais sobre essa dieta anti-ama. Primeiro, né, esse diagnóstico, se a pessoa Uhum, tem ama ou não. A gente já falou de ama em outras lives, mas sempre aparece gente uhum. nova aqui, então é bom relembrar, né? E a partir desse diagnóstico, detalhe, hein, pessoal? Ela vai dar só um panorama para a gente entender o que ela está falando. Ela não está dando uma dieta, né? É, Isso é um perigo falar aqui, é um é, perigo, porque daqui a pouco você está ligando lá para sua tia-avó para passar uma dieta anti-ama, porque, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a nossa hum, empolgação nesse sentido. A gente quer ajudar e acaba até atrapalhando, né? é. Então, a- quando a gente fala de dieta anti-ama, exatamente, é uma dieta para remover ama. Então, é uma série de alimentos que a gente vai introduzir para a pessoa, junto com algumas especiarias, né, que são especiarias específicas para a gente e tem uma característica, né, de aumentar aquele fogo digestivo para que ela digira aquele ama, né? Então você pode fazer isso por alguns dias, não muito tempo também, Uhum. né? Você tem um prazo, né? E aí você vai acompanhando, né? Olhando a língua, né? Porque existe um ama que ele é aparente, que a gente fala que é aquele karma, né? Comeu e o karma já aconteceu, né? Então você vai olhar a língua da pessoa, dá para ver. Só que, dependendo da capacidade que a gente tem de fazer o diagnóstico, tem amas que a pessoa não aparece na língua, mas esse ama ele está já no corpo dessa pessoa. Ele já encontrou um lugar e está começando a se instalar naquele corpo. Então, nesse caso, essa dieta anti-ama, talvez ela não seja o suficiente, porque não é isso que vai fazer com que aquele ama se remova daquele local. Mas sim, né, uma orientação para essa pessoa do que está acontecendo, né, onde é que aquilo está instalado e como você vai conduzir uma orientação alimentar junto, talvez, com algumas ervas específicas para aquele local onde ela está, que aquilo Que está depositado, tá vamos dizer. depositado, exato, que está depositado. E aí, e talvez, né, se precisar, sim, fazer um panchakarma, porque aquilo já entrou numa certa, já teve um depósito ali, né? Mas às vezes a pessoa ela consegue, num processo, né, de mudança, né, de estilo de vida, isso melhorar muito, 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 assim, né? E aí a gente vai fazer um shodana, né, que é onde entra os panchakarmas, um shodana mais suave, né? Então essa intensidade do shodana depende muito de como é tratado, né? Quem é essa pessoa, a idade que ela tem, onde que está esse ama, se é Eu uma sou coisa essa aparente. pessoa, Lu. Você conversa comigo, eu falo, ai meu Deus, ela tá falando de mim. Eu sempre acabo, né? É muito eu, né? Na minha cabeça aqui. Né? Então, Ai, ai, que denda, muito é, meu. Mas é então, mais ou menos isso, né? mas, Quando mas, você. mas só voltando aqui na pergunta dele, é que Ah,
o que a gente tem que tomar cuidado é que essa dieta ela tem que estar dentro de uma estratégia. O que a gente vê muito por aí, as pessoas aplicando isso de uma forma isolada. Ah, eu vou fazer uma dieta anti-ama, sei lá, X. Mas ela nem sabe se ela tem ama, ela nem sabe, né? Então, assim, tá fora de um contexto, né? Então, essa dieta, ela não é para ser feita Dessa forma. fora de um contexto. A gente tem que ter uma estratégia de tratamento, né? Então, tem um Dipana né? Então, você vai... tem um Ama Pachana, né? Que é exatamente essa dieta anti-ama. Né? Então, você acende o fogo digestivo e remove ama. Dipana Pachana, que você vai fazer estimular essa capacidade digestiva, acender o fogo digestivo dessa pessoa, né? Então tem a dieta, tem Langana, né? Uma dieta suave, leve. Então o médico ou o terapeuta, ele tem que ter uma estratégia na cabeça dele e ele vai conduzir essa pessoa. Não são dietas aleatórias, né? Fora de contexto, para você fazer isso, só porque agora eu acordei e fiquei com vontade de fazer uma dieta anti-ama, né? Quem acorda com vontade de fazer dieta anti-ama, eu queria conhecer. Marcelo, você é uma pessoa que acorda com vontade de fazer dieta anti-ama? Não sei. Cadê o Alexandre? Alexandre tá aí. Alexandre, me ajuda. Você tem o Ale, sabe o Ale? O Ale? É, Ale, ajuda a gente aqui a conseguir ter vontade de fazer uma dieta anti-ama, assim, ó. É. Ô Lu, eu vou aproveitar aqui, ó, a Gabriela, eu gostei, né? Quais os desequilíbrios relacionados à ansiedade? Quais são os desequilíbrios relacionados à depressão? Então, é... ela, alguém nem gosta de mim. Cadê? Ai, sabia, Marcelo, que você é desses. Já o Ale é do meu tipo, depende do gosto. A Gabriela tem gosto de minhoca. Esse negócio do gosto de minhoca pegou É, não, coisa com gosto de o minhoca. Alexandre, que só- não sei de onde tirou, já comeu minhoca, né? É que só pra gente introduzir as pessoas que estão assistindo a live para entender o que que é esse gosto de minhoca que a Gabriela trouxe, né? Que no curso que a gente fez, né, no final de semana, né? O nosso amigo Alexandre, né? Ele compartilhou que as ervas que ele toma tem gosto de minhoca, né? Então, na verdade, as Ale, ervas, eu elas nunca não. comi minhoca, Ale, então não posso saber, mas eu acredito em você. Então, é que as ervas, elas realmente não são saborosas, né? E tem um propósito também, né? Porque, não vou dizer que que ela é proposital. As ervas, realmente, elas não têm um gosto muito bom. Mas a nossa língua é o nosso maior órgão sensório, né? E as ervas, quando a gente põe essas ervas na boca e a gente realmente se incomoda, aquele sabor é que tá faltando na nossa vida, né? Então, assim, o Alexandre, ele sabe que falta, né, que ele precisa de bastante amargo, ele precisa de bastante. O amargo para ele é um santo remédio. Só que, né, eu sei que para a maior parte de nós, o amargo ele não é o melhor sabor. A gente gosta do quê? De um docinho, né? Principalmente se for um A açúcar gente é da branco. turma, da turma do brigadeiro ou da coxinha? Eu sempre vi isso. Então, e brigadeiro e Brigadeiro ou da coxinha, coxinha? os dois vêm de sabor doce, apesar da gente, né, associar, né, a coxinha com salgado, mas a maior parte da massa é farinha Massa é branca. doce, né? A massa é doce. Então E a gente procura o doce, a né? gente a gente procura. Aí lá tem fritura, né? E a fritura é gordura. A gordura ela está relacionada a metadato, que também tem um sabor doce. A gordura também é doce, né? Então, É, doce, 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 a vida é então, um doce. então assim, a erva, esses sabores, na verdade, ela é para trazer pra gente, principalmente. E para quem precisa, ela fica mais intensa, porque é uma reação química que a gente tem na língua. Então, para quem precisa desse sabor, então tem pessoas que tomam a trífala e não é tão ruim. E tem gente que acha horrível. Tem gente que toma aloe vera e tá tranquilo, né? Tem gente que eu dou aloe vera em gel e fala, nossa, delícia, adoro, vou tomar sempre, que bom que tá me dando. E tem gente que fala, meu, é intragável, não consigo tomar.
Entendi. né? Mesmo que mistura com outra coisa. Então é uma percepção química da língua, né? E essa percepção tem a ver com o seu desequilíbrio, né? E aí voltando, né, saindo desse assunto, né, da língua e voltando para a questão da depressão, Aham. a depressão ela tem uma característica, né, de peso. Ela, se a gente for olhar um excesso de sabor doce e de alimentos muito pesados, né, no corpo, né, vai trazer essa sensação de peso, da preguiça, né, da falta de vontade, né? E aí o que que a gente tem que fazer? É trazer o contrário. Se isso tá ligado ao alimento água, um excesso de alimento água e terra no corpo, a gente vai ter que trazer elemento fogo, tem que trazer elemento ar e éter, movimento. Por isso que primavera, que tem essa característica, a gente está trazendo o quê? São os crucíferos, os amargos, porque principalmente o crucífero ele tem elemento fogo, ele tem elemento ar, né? E ele gera esse movimento. E a gente vai trazer o quê? As especiarias, elemento fogo, movimento. A gente vai falar para a pessoa o quê? Fazer exercício em É, eu jejum. tava pensando nisso, no exercício, né? Não, Exercício em não, jejum. o exercício é importante, né? Né? É o movimento. Exatamente, né? Então, principalmente na primavera, o exercício em jejum, ele vai ajudar você a estimular o acne e fortalecer a musculatura, né? Essa musculatura interna, né? Que a gente tem ali que precisa evacuar, né? O nosso colo ele faz esse movimento, né? De empurrar, né? As De fezes, de empurrar. minhoca. E se a gente não estimula isso, não faz exercício, não caminha, não faz um tipo de exercício, isso fica, a gente tem aquela síndrome do intestino preguiçoso. E aí a pessoa ela evacua como? Depois que come, né? Porque aí você vai pela gravidade. E aí a gente chama isso de uma evacuação tamásica. A gente tem que ter uma evacuação sática, né? Que é a sática? É aquela que eu acordo em Brahma Muhurta e já tenho vontade de eliminar, né? Ou, se não é em Brahma Muhurta, né? A hora que o sol tá nascendo, a hora que eu acordo aqui, a gente tá vendo, né? O sol vermelhinho tá nascendo, né? Antes das 5 10, aqui em casa, 10 para 5, né? O meu gato, ele tem a capacidade de bater a patinha dele na minha testa e falar Fala, assim, já acorda, sei, minha já filha. sei. É, minha filha, acorda, acorda. Só não, ele Nem, só não fala vai cagar porque é é, feio, né? Mas é basicamente isso, né? mas aí você já acorda e vê o sol vermelhão, assim, né? Ele já tá ali, né? Bem, né, nascendo. Então, assim, esse é o momento, né? Se você acorda nesse momento, a sua eliminação deveria estar, né? Você deveria ter vontade de eliminar nessa hora. Por quê? Porque exatamente vata, é o horário de vata, né? Vata movimentando o seu corpo. Agora, se você não tem e precisa comer para evacuar, isso quer dizer que essa musculatura ela tá enfraquecida, né? Então você precisa de estímulo, né, para poder evacuar, né? Então a gente chama disso de tamásico, porque está preguiçoso, né? E aí a gente vai precisar fazer vários exercícios, né? Os de yoga principalmente, ou pilates, ou fazer uma caminhada, né, em jejum, para que essa musculatura ela comece a se fortalecer, É, Lu, a né? gente precisa te ouvir todo dia, todo dia, todo dia. Né? Ó, Thaís, vai ter logo no começo do ano, acho que a gente já vai conseguir agendar uma nova turma de introdução em Ayurveda com a Luciana. Porque cai justamente nisso que eu acabei de dizer. A gente acaba se encontrando toda semana. Uhum, E aí, não é para você saber coisas de cor, não é ensinar nesse sentido, sabe? De você ser uma pessoa expert em Ayurveda. É ser uma pessoa expert em si mesma, porque sim. durante o curso todo, você vai trazendo suas questões, né, semanalmente, e rola um acompanhamento do que você precisa entender para poder seguir uma vida de Ayurveda. Que a gente fala de seguir uma vida de yoga, mas seguir uma vida de Ayurveda é junto, né? Uhum. Yoga e Ayurveda é muito junto. E a gente cai no nosso cotidiano, nas nossas, como que eu posso dizer? Nos nossos objetivos da vida, que são normalmente fora da gente, né? Conquistar um trabalho, uma posição, um relacionamento, uma amizade, não sei, né? E a Uhum. gente se deixa muito de lado
nesse sentido de observar esses pequenos detalhes, né? Saber se a sua digestão tá preguiçosa, não tá, Uhum. né? Puxa, eu queria, a gente precisava ouvir todo dia. Tem que fazer live todo dia, Lu. Todo dia. Tem que dar aula pra gente todo dia. É. Mas eu acho que às vezes as pessoas olham o Ayurveda e parece que é um bicho de sete cabeças, né? Parece que é uma coisa muito difícil de ser É, seguida. Eu acho que esse estigma, né, ele aconteceu e acho que acontece porque a gente associa o Ayurveda com Panchakarma, né? A gente associa o Ayurveda exatamente com as dietas que são utilizadas para tratamentos específicos. Agora, quando a gente está falando do dia a dia, dessa auto-observação, acho que o que é o mais difícil nesse processo, que aí eu vou falar assim que chama atenção, é a gente trazer a mente para um estado de atenção, porque isso vai exigir de você prestar atenção no que você come, se você está evacuando ou não todos os dias, né? A gente, né, no curso eu ensino a pessoa a olhar a própria língua, a fazer um processo de auto-observação, né? Como que está o cocô, como é que está a língua, né? Como ela se sente de manhã. E aí, né, nesse processo, a minha mente está tamásica, a minha mente está rajástica, a minha mente está sátrica. E aí, o que que eu faço a partir daí? Né? E não entrar num estado de automatismo. Na verdade, o yoga é para a gente sair desse estado de desse automatismo, né? estado automático, com Eu certeza. trazer essa presença. E o Ayurveda é para preparar o seu corpo para isso, É. né? É, Então, no yoga a gente diz que qualquer hábito é ruim. sim, Qualquer hábito, seja até um hábito saudável, ele passa a não ser tão positivo por entrar na categoria de hábito. Hábito no sentido de você fazer sem pensar, né? sem pensar. Você vai lá e Exatamente. faz por hábito só, né? Né? Então, a gente tem que trazer esse estado de presença para eu poder identificar, né? Me auto-observar. E isso a gente percebe logo no começo do curso, né? Essa dificuldade, porque as pessoas falam assim: nossa, eu nunca parei para prestar atenção, eu nunca olhei para mim dessa forma. Por quê? Porque o que a gente tem de hábito? Me passa uma dieta aí para eu seguir. Me passa alguma coisa que eu não preciso pensar, né? Então eu vou terceirizando, né? É, eu tento terceirizar três coisas que não dá para terceirizar, né? Que é o me alimentar, eu dormir e eu eliminar. Eu não consigo terceirizar essas três coisas, mas a gente fica num processo Ah, de a gente fica tentando terceirizar. tentando. Só que o dia que isso realmente acontecer, você pode ter certeza que você vai estar numa máquina, É. Nesse né? dia aí que acontecer isso que você quer, não vai ser bom, não. Não vai ser bom, não, Não vai ser bom, né? não, Porque né? não tem como alguém comer por mim, não tem como alguém dormir por mim, e não tem como alguém eliminar por mim. E são três coisas que são fundamentais para minha para a saúde, né? Então, eu ter consciência, né, da alimentação, do que, como eu estou me alimentando e essa atenção, quando a gente fala de dinacharya, que são as rotinas diárias, e ritucharya, que são as rotinas sazonais, elas não estão aí para complicar a vida, elas estão aí exatamente para trazer clareza, né, sobre o impacto que a natureza faz em você e como que você vai se alimentar. E às vezes eu falo assim, é uma coisa simples. Você vai simples no sentido de prestar atenção. Presta atenção no que a natureza está te oferecendo e se alimenta delas. Porque nesse aspecto você vai entrar em equilíbrio. Se eu automatizo, né, e como segunda-feira como a mesma coisa, da terça, da quarta, da quinta, ou eu entro naquele cardápio, né? Quarta dia de feijoada, sábado, sei lá o quê, sexta é peixe, né? Eu nem sei direito. É domingo, é macarronada. E aí eu faço isso o ano inteiro. Eu falo assim, você vai adoecer. E aí ou você vai ter ansiedade ou você vai ter depressão, dependendo da composição química do seu corpo, né? Então, se eu tenho mais do elemento terra, ou mais do elemento ar, ou mais do elemento fogo, né? E se eu fico comendo sempre a mesma coisa, uma hora esses elementos eles entram em desequilíbrio, porque eu preciso. Esses elementos eles não são fixos. Eu tenho uma composição da qual eu nasci, né? Então, vamos pegar uma fruta, né? A maçã, ela tem uma composição de elementos, por isso que ela tem aquela característica, né? E aí você vai ter uma maçã que tem mais água, uma maçã que tem menos água, uma maçã mais crocante, uma maçã menos crocante, isso depende dos elementos. Então, você tem uma infinidade de maçãs, uma infinidade de bananas, uma infinidade de pera. Percebe? A gente dá o mesmo nome, mas a Mas característica, né? qualidade.
é diferente, É né? diferente. Tem umas mais crocantes, outras menos crocantes, uma mais Maçã água, tem outra menos. aquela farinhenta, né? Tem uma maçã Exato, mais farinhenta, parece. Nem sei né? se existe esse termo, É, farinhenta, mas ela é diferente. só que a diferença entre, né, uma fruta, né, e o ser humano é que a fruta ela não acorda um dia e fala assim, ah, eu quero ser uma pera, né? A maçã fala assim, ah, eu acordei, cansei de ser maçã, agora eu vou ser pera, né? Não, essa, essa confusão mental a maçã não tem, Ai, entendeu? Lu, eu queria ser você, Lu. Não, é que eu, Né? eu caio muito facilmente nesses hábitos, assim, sabe? Que nem, por exemplo, eu gosto de uma coisa no café da manhã. Aí Uhum. eu quero comer só aquilo, né? Inclusive, Então, inclusive, até baixei os olhos na hora que você falou, assim, ó. Falei, ah, isso sou eu. Eu. Né? E é isso mesmo, porque hum, também é cultural nosso, né? Eu acho. Não sei se foi na hum. minha família isso, mas a gente sempre tem o mesmo café da manhã, sempre as mesmas coisas. O almoço e a janta, sim, se varia, mas o café da manhã, por exemplo, a gente acaba não. É, mas a gente pode, né, alterar pequenas coisas, né? Eu sei que às vezes é difícil, mas se a gente trouxer, né, o aspecto da roupa, a gente não veste a mesma roupa, ou mesmo, né, se eu ponho um casaco, eu não fico de casaco o ano inteiro. E se eu fizer, eu vou me sentir incomodada, né? É só que a gente não associa o incômodo mental ou físico com, com o com alimento, alimentação. com o alimento que eu tô colocando dentro da boca, É. né? Ou, né, com as coisas que eu faço, o tipo de exercício. Outro dia eu tava com uma moça e a gente tava falando sobre exercício. E aí eu falei pra ela, eu falei assim, olha, a partir de dezembro, e depois ela vai, aí é dezembro, aí entra a parte chuvosa do verão, aí entra o início do outono. Eu falei assim, esses 3 momentos para essa pessoa, pela composição corporal dela, é a época mais difícil. E ela adora fazer exercício. Eu falei assim, então, qual o melhor exercício para você neste momento? É você fazer um exercício dentro da água, para proteger, né, o corpo dela. Então, assim, Olha, não é uma condição de não faça exercício. Para algumas pessoas tem gente que não realmente tem que tomar mais cuidado. Mas no caso dela, se ela fizer dentro da água, vai o ser ambiente melhor, vai ser mais conveniente, vai ser vai mais ser mais, seguro, vai né? ser mais seguro. Né? Então, até isso, né, esse raciocínio ayurvédico, né, a gente tem até para falar o tipo de exercício que é melhor para essa pessoa nessa época do ano. E isso muda, cada pessoa é de um jeito. E a gente vai na academia, faz a mesma coisa o ano inteiro. Né? Eu gosto de pedalar, eu fico pedalando. Eu gosto de correr, eu fico só correndo. Faça sol, faça frio, faça, né, verão no 40 graus e eu, né, saio, né, para correr. Uma vez eu estava cuidando de um rapaz e aí ele gostava de nadar de madrugada, tal, né? E aí um frio do caramba, né? E ele falou: "Não, porque eu fui entrar na piscina, tal, não sei o quê". E ele tinha um corpo e ele tava com um problema nos rins, né? Eu olhei para ele, mas por que que você fez isso? Né, mas qual é a função, né? Assim, então a gente tem uma característica mental, assim, não, eu preciso pôr meu corpo em estado de sofrimento para achar que eu estou fazendo alguma coisa. É. Uau, boa, boa, isso. Isso é muito bom que você falou, a gente. E também a gente tem a tendência a achar que toda a atividade física que a gente faz, a gente tem que estar sempre se superando, sempre melhor, É. melhor, melhor. E um dos grandes choques que aconteceu comigo quando eu migrei, né, desse mundo da atividade física para o mundo do yoga, foi justamente porque ali eu percebi que assim, você tem que fazer o movimento e usufruir do movimento, né? Sem assim, ai, hoje eu me alonguei mais, hoje eu tive mais força. Não, Uhum. eu só estou dando estímulo. O É, corpo ele precisa do estímulo, ele não precisa de uma auto performance, ele não precisa estar o tempo todo no sentido evolutivo da sim, coisa, sabe? Que nem musculação, que você tem que pegar sim. e ir aumentando a carga, né? Então, né, todo mundo que tem informação de yoga, né, que está assistindo a live, você que, né,
é dona lá da escola, com todos os professores. É tudo, né, para quem estudou, fez formação, sabe, yamas e niyamas, Yes. né? Então a gente tem que estar fazendo uma prática, e isso não é só para a prática de yoga, é Para para tudo, todas, tudo. tudo. Então, onde você não vai mentir para você mesmo, mas tem que ter a rinça. Então, você vai fazer um exercício onde você, obviamente, você vai fazer algo que vai te fazer bem, que você vai colocar o seu corpo. Para quem está com depressão, você vai ter que fazer um exercício, vai ter que pôr o seu corpo em movimento, e pode ser que esse movimento gere um desconforto. Agora, esse discernimento a gente tem que ter, né? Qual é o tipo de desconforto e, ao mesmo tempo, a gente ter o respeito por aquele corpo, né? Isso é muito difícil. Ou a gente tá se machucando, ou, né, por excesso, ou Ou por não por, fazer nada. é, ou ficando, ou sempre além ou aquém. A quem? Né? É, Estar ali no centro é uma coisa que a gente precisa orar e vigiar bastante, ou seja, sua diária, né? Você é, tem que estar o tempo todo muito atento, de fato. então, assim, o Ayurveda, ele tá colado com o yoga, faz parte, né, das 6 escolas filosóficas, e a gente vai usar, né, o conceito, né, vai usar numa prescrição, né, na observação da mente dessa pessoa, né, na capacidade de ela fazer ou não aquilo, né, essa prescrição, né, a gente não vai, isso é o discernimento também do terapeuta ou do Vaidya. Qual é, né, a sua percepção e a sua condição de avaliar a mente que está se apresentando na sua frente? E o que você vai prescrever e onde você vai colocar essa mente em desafio, mas ao mesmo tempo entendendo o passo a passo dessa pessoa, né? Então, por exemplo, tem um Vaidya, um médico que eu estudei com ele sobre Manas Roga, sobre doenças mentais. E aí ele contando um caso, né, que ele tratou uma pessoa e era uma pessoa assim, e ele trata casos muito complexos, são pessoas que estão em psiquiatria, tomando remédios muito pesados, né? E ele fala, as pessoas quando chegam no Ayurveda, elas chegam já num estado elas não vão no começo da doença, né? Elas vão no Ah, estado que ela já, já está já enraizado, né? A é, doença já está enraizada, assim, manifestada já, mesmo. então ele pega casos bem complexos. E aí o que ele fez foi passar o primeiro tratamento assim foi uma semana que ele passou um tipo de dieta para essa pessoa. E aí ele no raciocínio, na estratégia dele, que era uma estratégia, né? Porque também a gente precisa saber se essa pessoa vai conseguir fazer aquilo ou não. Então ele passou uma dieta e falou assim, se essa pessoa fizer por uma semana, ela vai conseguir fazer o tratamento, né? É, né? E aí foi isso que ele fez, aí a pessoa conseguiu fazer, e aí a pessoa. Mas é um processo longo, por quê? Porque a gente precisa saber qual a resiliência mental também, mesmo ela doente. Eu sei. Que tem uma resistência mesmo, né? Tem uma resistência. E quando você está lá mergulhado na doença, né? Porque já tá. Todos somos meio doentes, né, Lu? Mas assim, a gente realmente. É, como que eu posso falar? Como que não ingessa, né? Fica ingestado em você. E isso é uma das coisas que é um grande desafio, porque como que aquela mente que está totalmente impregnada disso tudo vai ter força para poder sair, já que ela está mergulhada, já que ela está ali, sabe quando Uhum. você põe cimento em cima? Como que a pessoa sai dali se ela está concretada, né? Ali Sim. naquele lugar, né? E aí, Então, e por isso que a aí, gente. então, mas é aí, dentro quando a gente fala em Manas Roga, de novo, a gente vai usar a alimentação, as ervas, mas a gente vai usar os aspectos do yoga, né? Então, exercício respiratório. Não, a gente sabe, para quem fez a formação, principalmente quem fez a formação de yoga, que não tem, né? Você não consegue controlar, né, a mente com a sua própria mente. Não. Vai usar a respiração para isso, Uhum. né? E a respiração, ela é um fluxo energético, né? Então, você pode imprimir nesse fluxo energético um movimento para eliminar tamas ou um movimento,
né, para poder pacificar rádias, por exemplo, excesso de rádias à mente. Então, se você faz anuloma viloma, você pacifica rádias. Se você faz um exercício respiratório que tem movimentos mais intensos, como Básica, por exemplo, ou um Kapalapa. Aham. Kapalabhati, você vai eliminar tamas da mente. Então, são exercícios que a gente usa na clínica, né? Isso é usado, né? Quando eu estudei no instituto, é, no Instituto Ayurvédico, né, com o Dr. Lad, ele usa muito o exercício respiratório. Até porque dentro da cultura americana, assim, tem muita coisa ali que, muitas ervas que a gente usa aqui ou que usa na Índia, nem se Não, pode usar. nem se pode usar Não, lá, não, né? não pode, né? Então, Mas é realmente, né? Começam a praticar yoga e ficam assim chocadas, é o efeito de um exercício respiratório sobre o exato. seu estado mental e emocional, Então, consequentemente, mas né? esse assim, é a alimentação? Tem a erva? É, Tem. Mas exercício respiratório, né? E quando a pessoa tem condições de fazer, mantra, né? Para mudar aquela a conexão a, estru, vibratória, né? a estrutura, né? A estrutura energética Isso, que está instalada naquela pessoa. é. Mas isso é de pessoa para pessoa. Tem gente que quer fazer, tem gente que não quer fazer, né? Também, para tanto, talvez, né? Porque uma pessoa que tem uma vida, uma empresária que tem uma vida assim, assado, de repente para ela não cabe ali no contexto dela, né? Uhum, Mas são, mais uma vez, né, ferramentas poderosas que poderiam anteceder algumas coisas que nos aprisionam, que a gente acha que a gente está saindo de um estado emocional, mas aí a gente fica preso em outro estado emocional através de drogas muito pesadas, né? E aí eu uhum, falo de todos os tipos, né? Até droga, como por exemplo, né, umas coisas que as pessoas usam para poder aliviar a pressão aí, que é o álcool, uhum, uma droga uhum. ilícita, assim como as drogas que são lícitas e que já são logo receitadas, porque a gente vive, o pessoal fala que é uma epidemia de doença mental, né? Mas na verdade é uma epidemia de remédios para a doença mental. Sim, E se você entrar numa roda para conversar, você vai ver que talvez todo mundo ali esteja fazendo uso de algum medicamento, alguma coisa, né? porque que eu acho que é do começo da nossa live, né? Nós estamos tão mal alimentados, tão mal nutridos, que a gente está com pouco poder de absorção das nossas próprias emoções. E isso de um modo geral, né? É como se a gente não. Per- Como se tivesse perdido a nossa capacidade de lidar com a realidade desse corpo. Então, assim, você está terceirizando para um médico ou para uma droga, e como se você não confiasse que o seu corpo tem condições de lidar com aquilo. Né? E aí, se eu sair de doenças mentais e vir para questões físicas, é como se eu falasse para uma mulher que está entrando na menopausa, que hoje tem muita mulher que ela foi incutido nela, então assim, na menopausa seu corpo danou-se. E aí ela precisa de melatonina, ela precisa de hormônio, ela precisa e aí como se o corpo dela não tivesse condições de lidar De com aquela produzir. realidade. Exato. E aí ela precisa de um aparato. Então, doenças mentais é a mesma coisa. Eu entro numa situação onde foi vendido para mim, e eu acredito Isso. que eu não consigo, né, Que eu não lidar. tenho elementos internos o suficiente para lidar com aquilo, que às vezes é Uhum. uma questão de tempo, às vezes é uma questão de, né? Quando você falou da menopausa, eu acho muito interessante, porque assim, engraçado, né? Porque era para ser uma coisa natural tudo isso que está acontecendo. Por que que a gente está lutando tanto quanto a natureza, contra a natureza de uma, né? Tentando mudar essa realidade. É uma loucura. Então, Né? toda vez que a gente briga, entra em atrito com o fluxo natural das coisas, a gente vai adoecer. É, Então, assim, é natural que a gente envelheça, é natural que a gente caminhe para um processo, quando a gente olha uma árvore, né, que ela está saindo do outono e indo para o inverno, que ela fique sem as sem folhas, folhas, né? que parece que Que morreu, ela né, que ela parece. tá,
toda a energia dela tá na raiz, ela se concentra na raiz. O ser humano ele vai passar por esse processo também, ele é que nem a árvore, né? Chega num processo de outono, inverno, chega no inverno é a morte, toda a sua energia vem para a coluna vertebral e você morre, né? E aí você se renova né, de uma De outra outra forma, forma, né? A vida mas se renova, a né? vida se renova. Então, assim, a gente vive num mundo onde a morte ela é mal vista. E eu tenho que adiar o máximo possível, né? O máximo que eu digo assim, quando eu não tenho nada contra plástica, nem a questão dos hormônios. Eu só estou falando assim, só às vezes o raciocínio que a gente usa quando está fazendo isso. A gente está fazendo uma coisa e porque a gente está bravo com a natureza, com a forma como a natureza está se instalando em mim, né? Na gente. Então, assim, eu estou envelhecendo e tô puta da vida que estou envelhecendo, É, isso aí. né? E por eu estar puta da vida, aí a gente tá brigando, né? E aí eu olho pro espelho e maldigo aquilo que eu vejo. Eu vou, né, para algum lugar e, pô, né, fico brigando com, né? Então eu fico brigando com tudo. Isso gera um estresse, isso gera, né, uma frustração. E Sim. aí vamos voltar, aí a gente pode associar Eu isso tô me autodepreciando, né? exato, com as questões mentais, né? A ansiedade, a minha insatisfação com a vida. Mas parte de um princípio de eu estar, primeiramente, não aceitando uma condição que é Que é natural. natural, né? Que eu Mas deveria estar feliz porque está acontecendo, né? também, mas ao mesmo tempo eu não tô, porque eu compro uma verdade que não é Uma minha, verdade. que é externa, É, né? Então, assim, por que que eu aceito uma verdade externa ou não aceito a minha própria verdade? Então, onde está essa maturidade, né? Então, eu perdi não perdi não desenvolvi uma maturidade uma suficiente maturidade, é. para poder sustentar a sua própria verdade, né? A sua própria realidade, inclusive. Por quê? Porque a gente está num mundo onde envelhecer é ruim, a mulher principalmente, né? Envelhecer é ruim, né? Flacidez é ruim, cabelo branco é ruim, Não é. né? Né? E não é, ó. É. E isso causa um sofrimento, né? Porque a gente olha para uma foto nossa, né, de quando a gente tinha 20 anos e fica sofrendo. Pois é. E aí, mais uma vez, a gente entra naquela conversa lá, como é que é? É, eu não gosto que mintam para mim, mas não aceito a verdade. Né? Né? A gente é muito incoerente mesmo, né? Então, Nesse sentido. mas se a gente só pegar esse aspecto, né, todo o movimento mental que a gente faz, mas a gente pode mover para várias partes da nossa vida. Se a gente for para o trabalho, a gente está comprando uma verdade externa em relação a como eu deveria me comportar, ou fazer, ou as escolhas que eu faço. Aí eu me frustro com aquilo, porque eu não me encaixo em determinado lugar. Então, assim, olha a origem, né, do É, adoecimento, né? como eu nado contra a maré, né? Por isso que eu É, gasto tanta energia tanta com o que eu energia. não preciso, e aí eu não tenho energia para continuar com saúde, né? Eu vou me Então, adoecendo por conta disso. exato. Então, tanto o yoga como o Ayurveda, que eles vão partir do princípio que é olha internamente e daí do interno você se move. E a gente faz exatamente o contrário. A gente olha o externo e tenta se adequar, né? E aí o adoecimento é essa distância, porque eu me afasto de mim mesmo, né? E a doença é um sinal para a gente voltar para casa, é a saudade que a gente tem de casa. Então é verdade aquilo que falam que assim, no Ayurveda, muitas vezes a doença é a sua verdadeira cura. Você vai precisar chegar nesse nível de doença, né? Para que você possa olhar para dentro e realmente resolver a questão, né? Então, A gente, não que a gente não deveria. agradecemos a doença, mas a doença acaba sendo um Sim, alerta, é um é alerta. um despertar, né? Não é um castigo, é um despertar, na verdade. Então, a gente pode usar a doença para isso, a gente precisa chegar nesse ponto? Não, não precisaria, se a gente tivesse com o yoga internado. Mas, como a gente né, tá o tempo todo nessa briga, né, do interno com o externo, e dessa questão da falta de atenção, é isso que vai acontecer, né? Então, quando a gente vai ter que adoecer, e aí a doença vai fazer com que a gente preste atenção, fala assim, putz, agora eu preciso
organizar minha alimentação, eu preciso parar de trabalhar tanto, eu preciso prestar atenção nas minhas relações. E aí você vai fazendo um caminho de reconexão, né? Até voltar para casa. Até porque agora que você chega em casa, você não se sente feliz? Essa é a sensação de um corpo saudável. É uma mente calma, estável, feliz, né? Contentamento, né? Estado de contentamento. Isso também faz parte dos yamas, né? Estado de contentamento, né? A felicidade em si, ela vai transbordar a partir do momento que você para de fazer essa confusão, porque ela está dentro de você, ela não está fora, né? Então, a hora que eu paro de bagunçar, né, aquilo que gera confusão na minha mente, aí ela transparece. Mas primeiro você vai sentir esse estado de contentamento, que é um estado que você fala assim, gente, tá tudo bem. Tá tudo bem ser do jeito que eu sou, tá tudo bem, né, o movimento que eu faço, tá tudo, né, tem pessoas que são mais lentas, tem pessoas que são mais rápidas. A pessoa que é mais rápida, ela quer ser lenta. A pessoa que é lenta quer ser mais rápida, Ser mais rápida. né? Essa incoerência a maçã não tem. A maçã, ela acorda sendo maçã e vai morrer sendo maçã e tá tudo bem pra ela ser maçã. Né? Ela não acorda com essa confusão assim, ah, eu quero ser pera hoje. Não, não Ai, vai eu quero ter, ser uma uva hoje. Ou né? se não, um bombom de chocolate, É, muito desejado. né? Então, essa é a lucidez da macieira, né? Ela é um budi dela, é o discernimento. E a gente, como nós, né, nossa ferramenta, ela tá apta, né, a gente transcender propriamente, né, o físico e a mente, então tem esses dois lados, né? A gente pode usar para fazer essa transcender, mas a gente pode entrar nesse estado de confusão, né? É, que acho que é um estado muito comum, mais comum do que a gente imagina, né? Esse estado de confusão que a gente vive. E Uhum. quebrar essas barreiras, assim. Lulu, que delícia escutar você, Lulu. Vamos começar a fazer live todo dia? Pode ser ao amanhecer. Assim você bota um pouco de juízo na cabeça de todo mundo e aí todo mundo segue o dia. Aí depois volta para a live de novo. Você avisa a gente, ó. Tem que prestar atenção em você. O que que você está sentindo aqui e agora? Como você está? E Sim. agora se alimente a partir daí, entendeu? É, né, ó, Dani? Dani, você não concorda comigo? Tem que ter live da Lu todo dia. A Lu tem que estar aqui, ó, na nossa orelha, aqui assim, ó. Mas a Muito gente bom, vai aprendendo junto. muito bom, muito bom. Um dia a gente chega Todos, lá, um dia a gente todos chega nós. lá. Todos nós, Dani. Todo mundo. É, A gente tem terapeuta, não terapeuta, professor de yoga. A gente está nessa senda porque a gente está aprendendo, né? sim, muito. Eu também tive que adoecer muito profundamente para poder olhar, né? E eu cheguei no Ayurveda porque eu fiquei muito doente. Quando eu falo, né, da questão de sendo precisa ser muito yogi para não acontecer isso, precisa ter É. nascido talvez numa família onde você tem essa lucidez, né? A Onde maior você parte de já nós seja, não, eu acho assim, onde você já seja exposto a essa é lucidez. lucidez, exato. Porque a gente é exposto Uhum, há muitas formas, né? Porque pensa assim, seu pai veio de uma família, sua mãe veio de outra família, vocês criaram, eles dois criaram um sistema e você uhum, entrou dentro desse sistema onde você está carregando coisas de, né, de culturas, de personalidades, etc e tal, né? uhum, Então a gente vai tendo que se liberar de tudo isso até a gente conseguir olhar de fato para quem a gente é, né? Tem um livro que o rodapé do livro fala assim: o homem só não é feliz porque ele não tem coragem de ser ele mesmo. Né? Ele uhum. está o Sim. tempo todo se adaptando, modificando para poder caber em alguma das caixas que não definem nem as pessoas que estão dentro dela. Né? A gente tem as Uhum, caixinhas, mas a gente como um todo, né? Então sim. é por aí, né? Precisam ir.
Ah, dia a gente é dia 12, 12 a gente faz, todo mundo dia aqui, né? 12 a gente vai ter a live do ano. Quero todo mundo aqui, né? Porque todos eles, Luciana, Osmir, Guilherme, Henrique, eles vão estar aqui. Então Ótimo. venha, venha também. Lu, mais uma vez, muito obrigado pela sua paciência de plena sexta-feira à noite, dar uma aula maravilhosa aqui pra gente no Instagram. Muito obrigado às pessoas que vieram, né? Muito obrigado você que vai ouvir depois. É, peço sempre, escreve alguma coisa lá no chat, é chat? Nos comentários, né? Porque isso ajuda a gente também precisa de um incentivo, sabia? E o Sim. incentivo vem de você, tá bom? Você que está assistindo, a luz já incentiva a gente. Às vezes não, mas a maioria das vezes ela incentiva. Ah, bom, gente. Muito bom, querida. Muito obrigada, viu? Boa noite, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.